É, pessoal, e com 20% de queda, de fato, a Bradespar vem aí apresentando uma ótima taxa de desconto, sobretudo observando aqui o seu último boletim, um boletim quinzenal, que vem colocando ou adicionando um desconto, ou seja, a diferença de cotação de mercado para a diferença entre os ativos totais da Bradespar na ordem de 28%. Sim, 28%. E quando a gente olha aqui no histórico, tanto anual quanto mensal da Bradespar, a gente até pode observar aqui que esse desconto tem sido um dos mais altos da história. No anual de 2023 foi 24,6% e hoje aqui estamos fechando, né, o mês de maio com 28,2% de desconto. Diante disso, alguns analistas de mercado vêm até mesmo alguns aproveitando essa oportunidade e comprando, especialmente a entrada de novos fundos, enquanto que outros observam ainda com uma certa cautela os ativos aqui da Bradespar. Fato é que ela continua distribuindo muito bem os seus dividendos, continua tendo uma quantidade muito interessante de ativo, fora também fluxo de caixa, caixa livre, para poder fazer boas aquisições e também posições de mercado. Fato é que hoje ela tem aí uma quantidade de ativos de 10 bi, sendo que na cotação da bolsa é 7,7 bi, uma taxa de desconto de holding de 28%. É claro que tudo isso você tem que adicionar também alguns fatores de risco, como por exemplo o próprio comunicado da Bradespar, que fala sobre a questão de litígio envolvendo a própria Litel Participações, que cobra da Bradespar, num caso aqui envolvendo o Call Citibank, cobra uma ordem de 1 bilhão 410 milhões. E de acordo com algumas atualizações, uma vez que o último fato relevante ou comunicado foi em 2021, aqui já traz, né, no próprio site Inteligência Financeira, uma atualização. Diz, no âmbito, a Litel alega que a Bradespar violou a cláusula e pede uma indenização de 1,4 bilhões. A holding já amargou duas derrotas na justiça que deu ganho de causa a Litel. Tanto é que muitos analistas de mercado entendem que esta queda aqui já está absorvendo todo esse risco, como se fosse de fato já a página virada, causa ganho aqui, a Bradespar tendo que pagar 1,4 bi. A expectativa é que o terceiro recurso seja julgado agora no segundo semestre de 2024. Pois é bastante coisa, ela vai ter que absorver isso, quer seja absorver na forma de encurtar os dividendos ou tendo que tirar dinheiro em caixa. Uma questão aqui é que o ponto, né, que a gente deve entrar em questionamento é que ela não tem todo esse dinheiro em caixa, sim, né, não tem todo esse dinheiro livre para poder pagar essa conta. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Quando a gente observa em perspectiva de longo prazo, eu quero fazer um ensaio aqui com vocês. Se você tivesse investido em Bradespar, né, vou colocar aqui BRAP4, nos últimos 5 anos, eu percebi uma coisa interessante, haja visto esse comportamento de mercado. Dá só uma olhada aqui. Se você investisse R$ 500 todo mês em Bradespar nos últimos 5 anos, ou seja, desde lá, né, de 2019, vamos pegar aqui, ó, pegar junho de 2019 até a data presente, ou seja, 60 meses, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com o seu patrimônio. Você vai se surpreender com o resultado. Veja só, quando a gente soma aqui, né, a questão do desembolso, são os 30 mil, ou seja, os R$ 500, né, vezes 60 parcelas, né, ou seja, 5 anos investindo em Bradespar. Ele coloca aqui um custo de aquisição onde ele pega o seu desembolso, mais os proventos que você reaplica e também as bonificações, coloca como um custo total aqui de aproximadamente 40 mil, só que o seu patrimônio acumulado final nesses últimos 5 anos teve deteriorização, né? Olha, dá uma olhada aqui, ficou 26.367. Mesmo com o dividendo na ordem de 11 mil e bonificação 1.620, que ocorreu lá em 2021, você perdeu no seu patrimônio.
E isso fica evidenciado aqui na curva de crescimento de patrimônio. Veja que a setinha aqui, né? Olha, essa daqui mais rosinha é o quanto que você teve que pagar, ou seja, dividendo mais os R$ 500 por mês. Ele está no topo do gráfico. Enquanto que o seu patrimônio, olha, está em terceiro lugar, ele teve depreciação. Por que que isso aconteceu? Muitas vezes, quando você investe, né, especialmente aí todo mês, né, investe aqui, investe aqui, investe aqui, investe aqui, você pode não só pegar esses períodos aqui, né, que a gente pode chamar de vale da ação, né, ou seja, um período que está meio que no fundo do poço do ponto de vista de cotação, mas também você pode acabar comprando aqui, olha, nos topos, comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui. Por exemplo, comprar na faixa de 40 a R$ 45. O que aconteceu com a ação? De fato, ela saiu de 20, foi até os R$ 40, mas depois teve uma queda muito assintosa, né? Voltando para os patamares de 20, 20. Aí, de repente, você comprou aqui a 28, comprou de repente aqui a 28 e agora aqui de novo 20, 20, 25, 20 e agora está aqui abaixo de R$ 20. Então, como você faz os R$ 500 aporte todos os meses, né? O que acontece? Você corre o risco também de pegar esses períodos aqui. É claro que quando a gente observa, né, os fundamentos da empresa, especialmente do ponto de vista de valuation, você vai evitar comprar topo, né? Comprar aqui, né, como se fosse aí o cume da cotação. Você vai tentar pegar em preços mais baixos, como por exemplo, agora, onde a taxa de desconto está 28%. E uma forma de você conseguir achar esses momentos aqui é fazendo uma análise sistemática de valuation. Até mesmo nós temos aqui na comunidade, né, este painel. Eu vou deixar o link para vocês aí tanto no comentário quanto também na descrição. Você consegue, através de cálculos de valuation, né, utilizando lógica de mercado, dados em tempo real, observar se uma determinada ação está num bom ponto de entrada ou não, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, quero pesquisar a Bradespar em específico, vou colocar aqui BRAP 4. Vamos ver se de acordo com Benjamin Graham e Joe Greenblatt se está barata. Olha lá que interessante. A gente pode observar que de acordo com os pais do Vero Invest, agora ela está num bom momento de compra. Por quê? Para Graham, que utiliza o princípio de LPA, né, lucro por ação, vezes VPA, vezes uma combinação de PL por preço sobre valor patrimonial, tira uma raiz, para ele está barato. Aqui o preço potencial de R$ 52. Aqui a gente tem que fazer um alerta, tá sem margem de segurança, então você poderia usar, por exemplo, 70% desse valor, algo por volta de R$ 43, R$ 44. E a cotação atualizada está R$ 19,41. Lembrando que o painel atualiza sempre todo o fechamento do pregão. O dividendo está extremamente alto, o que também combina aqui com a estratégia de Greenblatt e Graham, tá? E um ROI acima de 2 dígitos, que vai muito ao encontro de Joe Greenblatt, né? Então, dentro desse conceito, o Bradespar hoje, neste momento, está de fato boa, até porque o gráfico dela, né, subiu, subiu, se consolidou, caiu bastante e agora hoje o Bradespar está nessas mínimas aqui. Por isso que se apresenta barato. E se você quiser encontrar outras opções também de ações baratas, é muito simples. Ó. Você vem aqui, você pode colocar ações baratas de Graham e também ações baratas de Greenblatt. Veja só que é só 2 cliques, né? E hoje temos aqui aproximadamente 70 empresas dentro desse contexto, né, de ações boas e baratas. E se você quiser aperfeiçoar um pouco mais, pode usar o filtro aqui de pelo menos pagando 6%. Vou digitar 6% e dar um Enter. Ah lá, agora vai cair para aproximadamente 36 ações boas e baratas, pagando pelo menos 6% de dividendo. Então vou deixar o painel aí para vocês, o link na descrição e também nos comentários. Agora voltando aqui para a gente observar um pouco do que aconteceu, né? Todo esse zigue-zague, né? Todos esses zigue-zaguezinhos aqui podem acompanhar não só a questão da própria Vale, que a gente sabe que a commodity realmente está em queda, embora venha se beneficiando, né, de algumas altas, mas também a questão do litígio, né, da Litel aí na ordem de 1,4 bi. Você sabia desse processo? Se essa informação acrescentou para você, eu convido você a dar o like e também se inscrever no nosso canal. Para continuar, vamos aqui observar também alguns dados de valuation. O que eu gosto da Bradespar é essa taxa de desconto, mesmo tendo um certo risco, que é o risco de holding, né? Ele sempre pagou excelentes dividendos, especialmente neste momento agora,
que esses 15% é correlacionado com a queda das ações, porque dividendo nada mais é do que a quantidade monetária dos proventos dividido pela cotação, e aí você tem a relação da porcentagem. Então, muitas vezes quando a ação cai, o dividendo sobe porque ele é relativo à cotação. Mas mesmo assim está num bom padrão de pagamento. Tanto é que quando eu olho aqui a média de Bradespar é 12%, o que é extremamente alto. Ela paga mais do que a própria Vale, né? Dizem até mesmo que a Bradespar é uma irmãzinha aí da Vale, né? E que paga muito bem, bem melhor do que a Vale. E ela faz isso sem comprometer caixa, né? O lucro líquido ajustado. Ela vem na média, pelo menos aqui dos últimos 10 anos, comprometendo cerca de 64, 65% o lucro líquido ajustado. Então isso é importante porque pelo menos ela não queima caixa. Outro ponto para ser observado é a questão do seu ROI, sempre muito bem positivo. Olha, o retorno, né, sobre o equity aqui, nos últimos 10 anos, uma média de 20%, o que é bem acima aí, né, de diversas outras ações, especialmente holding do mercado. Uma coisa também que me chama bastante atenção é a questão da dívida, sempre muito bem controlada. Na verdade, é negativo porque tem dinheiro em caixa, né? E outra coisa também que a gente pode observar aqui, o LPA e o VPA sempre muito positivo, né? Então, é uma ação que de fato retribui, né, muito bem aí, né? Congratula muito bem os seus acionistas na forma de dividendos. Pegar aqui nos últimos 5 anos, vamos fazer um cálculo de Barsi aqui, né, o quanto que ele pagaria, não significa que ele tem Bradespar, mas segundo o critério dele de 6%, pegar os últimos 5 anos, eu só vou tirar um pouco essa barra, né, que vai saturar aqui, porque aqui foi extraordinários igual vale, né? Então eu vou deixar o mouse numa média de aproximadamente R$ 3,60. Se eu dividir então esses 3,60, né, 3,6 dividido pelo 0,06, que são os 6% ideal, né, o número mágico lá, vamos ver quanto que Barsi pagaria, R$ 60, né? Então, de fato, a ação está muito barata. É claro que isso daqui você tem que imputar todos esses outros riscos, riscos do pagamento do litígio, risco de hold, né? De uma hora para outra ela resolver comprar uma empresa de chinelinho ou coisas do tipo, tá tudo aí incluso, né? Mas me diz aí, você tem preferido o Bradespar? Vale? Qual é o seu preço médio e o que você pensa sobre este ativo? Ah, e não esquece de deixar aquele like e também se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo do nosso canal. Até mais, tchau, tchau.